Olá, meus irmãos e minhas irmãs, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, desejando a você um bom dia, boa tarde, boa noite. Chegar a você esse vídeo, possa trazer da parte de Deus bênção para a sua vida, a sua casa e toda a sua família. Quero reforçar aquele pedido, você possa estar curtindo aí, isso ajuda muito para o crescimento do canal. Você possa estar comentando se Deus tem falado ao seu coração através das mensagens que têm sido colocadas nesse canal. Peço a você que, se ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva, aperte o sininho aí, é uma coisa muito rápida, para que você possa receber notificação de cada vídeo que vai ser postado aqui. Conto com a ajuda de cada um, para que possa estar espalhando esse link, espalhando esse canal com o maior número de pessoas, para que possamos estar evangelizando, falando aí da palavra de Deus para essas pessoas em nome de Jesus. Estamos aqui para mais um alimento, mais uma porção de Deus para a minha vida e para a sua vida. Hoje nós vamos meditar no Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do verso 11. Lucas, capítulo 7, a partir do verso 11, diz assim, olha: aconteceu pouco depois ir Jesus até a cidade chamada Naim. Com ele ia muito dos seus discípulos e também uma grande multidão. Quando chegou perto da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que já era viúva. Com ela ia uma grande multidão da cidade. Vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. Chegando, tocou no esquife, e os que levavam pararam. E ele disse: jovem, eu te digo, levanta-te. O defunto se assentou e começou a falar, e entregou a sua mãe. Nós temos aqui um texto interessante, onde vai narrar um dos milagres que Jesus operou nessa cidade de Naim. Jesus, ele vai para essa cidade na companhia dos seus discípulos, na companhia de uma grande multidão. Quando chega, ele se depara com a outra multidão que estava naquela cidade. Um cortejo fúnebre estava acontecendo naquela região. Então Jesus, quando nota, vai ver que havia ali uma mulher triste, angustiada, porque era viúva, já tinha perdido seu marido e agora perde seu único filho. Então Jesus vai ter íntima compaixão por ela, vai chegar até ela, vai dizer que ela não chorasse, vai até aqueles que levavam o esquife, né, que é uma maca. Hoje nós falamos caixão, mas naquela época transportava o corpo como se fosse uma maca. Jesus então vai tocar naquele esquife, porque judeu não tocava no defunto, segundo a lei era proibido. E quando Jesus toca naquele esquife, Jesus vai falar com aquele jovem que estava morto, ele vai se assentar, vai começar a falar, e Jesus vai entregar ele vivo e são para aquela mãe. Um milagre extraordinário, grandioso da parte do Senhor. Só que quando nós lemos essa mensagem, quando nós meditamos nessa palavra, nós podemos aqui adquirir algumas lições importantes para a nossa vida, que podem trazer até resposta para mim e para você. Primeira coisa que nós podemos atentar aqui é que, quando Jesus vai para essa cidade chamada Naim, Jesus não foi simplesmente naquela cidade por ir. Já existia outras cidades naquela época, mas Jesus estava aqui na terra cumprindo um plano de Deus. Então havia um plano de Deus que Jesus fosse naquela cidade, porque logo naquela cidade estava acontecendo aquele ofício fúnebre, naquela cidade existia uma mãe que havia perdido seu filho. Então Jesus vai naquela cidade por um propósito de Deus, um plano de Deus. Então quando Jesus chega, ele se depara com aquela situação. Isso então nos faz entender que Deus é um Deus que nos mostra sempre atento com as nossas dores. Se Jesus tivesse ido para outra cidade, Jesus não tinha contemplado aquela mulher, o sofrimento dela. Mas Jesus, como eu disse, foi naquela cidade por causa de um plano de Deus, para nos mostrar que Deus está sempre atento com as nossas dores. Para ela, era uma dor dupla, porque ela já havia perdido o seu esposo, era viúva. Naquela época, uma mulher que perdia o seu esposo, ela passava muita luta, então ela depositava a sua confiança no filho, mas agora ela também perde o filho. Então essa mulher estava chorando, essa mulher estava triste, a vida dela estava quase acabada naquela situação. Mas Jesus vai naquela cidade guiado por Deus, para mostrar a mim e a você que Deus é um Deus que está sempre atento em nossas dores. Não pense você porque você está chorando, porque algumas coisas negativas têm acontecido com você, que Deus virou as costas, que Deus te abandonou, não. Deus está mostrando a mim e a você que Deus é um Deus que está sempre atento às nossas dores, os nossos sofrimentos. Os olhos de Deus passam sobre os quatro cantos da terra, e Deus é um Deus que nos contempla, Deus é um Deus que nos vê. Por mais que você talvez esteja agora chorando, triste, cabisbaixo, por alguma coisa contrária que apareceu, quero que você possa entender. Jesus se moveu de íntima compaixão por aquela mulher. Jesus também se move de íntima compaixão por mim e você. Deus se preocupa comigo e com você. Ainda que as pessoas possam até ter virado as costas, mas eu quero que você entenda. Jesus foi naquela cidade de Naim, porque Deus está nos ensinando que Deus sempre está atento com as nossas dores.
Segunda coisa que nós podemos aprender aqui é quando Jesus disse para ela: não chores. Jesus então vai até onde estava o defunto e vai tocar naquele esquife. Quando Jesus toca naquele esquife, o que vai acontecer? Aquele jovem ele vai ressuscitar. Então nós podemos aprender aqui que para Jesus não há limite. Para o homem, o cortejo fúnebre iria enterrar. Mas para Jesus não havia limite, porque ele é o Deus do impossível. Talvez para você tenha colocado limite em uma situação. Quero dizer para você que Jesus não tem limite. Ele ultrapassa os limites que você podemos imaginar. Muitas das vezes nós colocamos pontos finais na nossa história. Nós achamos que acabou. Talvez para aquela multidão, talvez para aquela mãe, achou que acabou porque estava morto. Aos olhos humanos, aquela situação era irreversível. Talvez tenha sido assim com você. Talvez você olhe para uma situação, isso parece irreversível, não muda, não acontece, não há transformação. Mas Jesus, quando estende a mão naquele esquife e aquele jovem vai ressuscitar, Jesus está mostrando que para ele não há limite, porque ele é o Deus impossível. Que esse Jesus que tocou naquele esquife possa tocar na sua vida, possa tocar na situação que para você não tem saída, mas para ele é possível, porque ele é o Deus impossível. Aquilo que estava morto, Deus possa gerar vida em você, para que você possa entender, nós podemos colocar limite, mas Jesus, ele vai além dos limites que eu e você podemos imaginar. Quando Jesus toca naquele lugar, naquele esquife, aquele jovem vai se levantar e vai entregar vivo ele para aquela mãe. E a terceira lição que nós podemos aprender aqui é a maravilhosa presença de Jesus. Antes de Jesus chegar, havia morte. Antes de Jesus chegar, havia tristeza. Antes de Jesus chegar, havia choro, havia sofrimento, havia questionamento. Por que isso aconteceu? Mas quando Jesus chegou, houve vida. Quando Jesus chegou, houve júbilo. Quando Jesus chegou, o nome de Deus foi glorificado. Isso é uma coisa para nós refletirmos, a importância da presença de Jesus na nossa vida. Talvez a tristeza está reinando, a morte está reinando, talvez as coisas não estão indo muito bem, porque Jesus está ausente. Mas eu quero declarar que assim como Jesus chegou naquela cidade, ele chega na sua vida. E aonde a morte estava reinando, vai reinar a vida. Aonde a tristeza estava reinando no teu coração, vai reinar a alegria. Onde tudo parecia que estava acabado, Deus vai fazer o impossível para que o nome do Senhor possa ser glorificado. Que você venhamos entender, Deus é um Deus que se preocupa com as nossas dores, o nosso sofrimento. Deus é um Deus que não há limite para Ele. Onde Ele chega, o impossível acontece. E nós temos que valorizar a presença do Senhor. Porque quando a presença de Jesus chega, a morte tem que bater em retirada, a tristeza tem que bater em retirada e a alegria tem que tomar posse daquele lugar. Aos olhos do humano tudo estava acabado para aquela mãe. Já era viúva e agora perdeu seu filho. Mas Jesus deu uma mudada de vida daquela mulher. Mudou a história dela. E eu quero orar para que assim como Jesus tocou naquele esquife, Jesus possa tocar na tua vida, no teu coração, na tua casa, na tua saúde, na tua finança, nos teus sonhos. Talvez o fim do ano está para terminar e você diz que está tudo acabado, sofrimento. Mas a Bíblia diz que o fim é melhor do que o começo. Que Deus possa transformar esse fim seu em alegria, em cura, em restauração, em transformação. E o nome do Senhor possa ser glorificado. Jesus não foi naquela cidade em vão. E eu creio que essa palavra não está chegando até você em vão. Porque Jesus tem um propósito a ser manifestado na sua vida. Quero que você feche os teus olhos. Quero orar para que Jesus, aquele que opera milagre, maravilha, possa se manifestar na sua vida de uma forma sobrenatural. Pai, eu oro apresentando, ó Pai amado, esse homem, essa mulher, essa família. Nós acabamos de ouvir a Tua palavra, Pai. E o Senhor não foi naquela cidade em vão. O Senhor foi ali para nos ensinar que o Senhor é aquele que se preocupa com as nossas dores. Assim como o Senhor se moveu de íntima compaixão por aquela mulher. Eu tenho certeza, meu Deus amado, que o Senhor é um Deus que está sempre atento às lutas, às dores, ao sofrimento que esse homem, essa mulher está passando. Muitas das vezes o sofrimento, ó Pai amado, nos faz pensar que estamos sozinhos, abandonados, até mesmo pelo Senhor. Mas o Senhor jamais abandona aqueles que são seu, Pai. Por isso eu creio que o Senhor é um Deus de compaixão, de misericórdia, um Deus que está contemplando o sofrimento desse homem, o sofrimento dessa mulher, as lutas, ó Pai, que essas vidas têm passado. Nós vimos, ó Deus amado, que aquele jovem já estava morto, prestes, ó Deus amado, a ser enterrado. Tudo, meu Deus amado, já estava acabado. Mas Tu és um Deus que vai além do limite, Pai, porque não há barreira, não há impedimento para o Senhor. Por isso eu te apresento a causa desse homem, dessa mulher, que talvez é impossível para ele, talvez é impossível para os homens, talvez alguém diz, ó Pai amado, que acabou, não tem jeito, Pai. Te peço que a Tua mão possa estar estendida. O Senhor tocou naquele esquife,
toca, Pai, nesse corpo, toca nessa mente, toca nessa vida financeira, toca nessa vida conjugal, toca nessa vida ministerial, toca nessa família, toca nesse lar. Deus amado, em nome de Jesus, o Senhor toca a mudança, a transformação. Deus amado, nós vimos que o Senhor chegou ali com a tua presença, onde a tua presença chegou, Pai amado, a morte bateu em retirada, onde a tua presença chegou, a tristeza, Pai, bateu em retirada, onde o Senhor chegou com a tua presença, ó Pai amado, a esperança foi restaurada. Por isso eu quero ordenar, meu Pai, que todo espírito da morte, de tristeza, de angústia, decepção, sofrimento, saia dessa vida, saia dessa casa, saia dessa família. Deus, chega agora trazendo paz, chega agora trazendo alegria, chega agora, Pai amado, tomando, Pai amado, o controle da situação. Deus, o Senhor restaurou a alegria daquela mãe, o Senhor mostrou ali, meu Deus amado, que o Senhor é um Deus de milagre, maravilha, e eu creio que o Senhor continua sendo o mesmo e não mudou, Pai. Por isso eu te apresento essas vidas diante do Senhor e te peço, Pai amado, estenda a tua mão, vai tocando, Pai, do maior ao menor, e opera os teus milagres, meu Pai amado, porque está escrito que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Assim eu declaro, Pai amado, cura, libertação, transformação. Declaro, Pai amado, que esse fim de ano vai ser melhor, Pai amado, que foi o começo da vida dessa pessoa. Por isso, meu Pai, repreenda todo o mal e manifesta o teu poder. É o que eu oro, abençoando a cada um no poder que há no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, que assim como o Senhor Jesus chegou naquele lugar e trouxe transformação, a morte foi embora, que o Senhor possa chegar na tua vida, mandar embora tudo aquilo que não presta, trazer alegria e restauração de uma forma sobrenatural, em nome de Jesus. Amém.